Hora de falar do Cruzeiro, que amanhã pega o Vitória em busca de uma segunda vitória seguida. O Cruzeiro precisa de mais uma vitória, de uma sequência de vitórias para dar mais tranquilidade, mais confiança ao grupo. E hoje, o Samuel Venâncio, uma notícia que transcorreu muito nas redes sociais de que o Marcelo Moreno estaria indo para o Colo-Colo. Você tem a resposta, Samuel Venâncio. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, boa noite para o amigo ligado na turma do bate-bola. Desde os últimos dias, esse assunto tomou conta do noticiário da imprensa chilena e apurando daqui, apurando dali. Ontem um colega me mandou pelo WhatsApp, falou, olha aí, e o pessoal cravando até que o Marcelo Moreno tinha rescindido o contrato. Eu falei, meu amigo, de duas uma, ou vai ser uma barrigada muito grande. Barrigada é aquele erro jornalístico crasso da imprensa chilena, ou então as coisas estão sendo muito bem feitas por parte do staff e por parte do Cruzeiro também, porque o Marcelo já tinha falado que não queria deixar o Cruzeiro, estava treinando normalmente, então hora nenhuma eu botei fé nessa situação. E hoje veio a confirmação, a gente colocou mais cedo, entrei também no noticiário, porque teve uma reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues com o Marcelo Moreno, e é um desejo também do Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro no momento não pode inscrever jogador, o Marcelo Moreno voltou a jogar bem, é um atleta importante, não tem o desejo de sair, então o martelo foi batido, segue normalmente aqui no Cruzeiro, vai ser titular amanhã contra o Vitória, e aí imediatamente, assim que saiu a informação, o tom foi alterado lá na imprensa chilena. Então eles já sabem que o Marcelo Moreno não vai trabalhar novamente, pelo menos agora, com o Gustavo Quinteiros, técnico argentino, naturalizado boliviano, que já treinou a seleção da Bolívia com o Marcelo Moreno, Léo. E acho que nesse momento, Samuel Venâncio, o Marcelo Moreno não pode sair do Cruzeiro. Com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, com os salários sendo colocados em dia, com a esperança do time ter um desenvolvimento melhor, o Moreno pode ser sim o artilheiro que o Cruzeiro precisa. E outra coisa, Alexandre Simões, o Cruzeiro não pode contratar. O Bissoli já deixou o Cruzeiro, ele era o reserva do Marcelo Moreno. O Cruzeiro não pode contratar, então não pode abrir mão de um centroavante. Exatamente, Léo, um abraço, Samuel. E tem um outro aspecto também, né? O Moreno custou a conseguir um desempenho bom nesse retorno ao Cruzeiro, nessa terceira passagem. Agora que ele vem mostrando um futebol que não conseguiu mostrar desde o início da temporada 2020, deixar a Toca 2 no momento que não pode contratar, aí as opções para comando de ataque seriam Rafael Sobis e Thiago, dois centroavantes que não fazem gol. E o Thiago ainda jovem, o Rafael Sobis que não vive uma grande fase. O Álvaro Damião tá chegando aqui com as informações do Vitória, mas antes, o Samuel Venâncio, antes de chamar o Álvaro com provável vitória, as informações do time baiano, eu quero saber de você. Então amanhã é Moreno e mais 10. Exatamente, e acho até, vamos ver o que o Vanderlei vai definir. Hoje teve o último treinamento na Toca da Raposa 2, divulgou há pouco a lista dos relacionados, tem Norberto de volta, tem Rodolfo, zagueiro de volta, tem o Adriano de volta, tem também o Dudu aparecendo, porque o Felipe Augusto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. São estas novidades, mas não sei, eu fico com a impressão que você monta um time para começar o seu trabalho, o time vence, você não sai alterando de cara assim, então quem sabe o Vanderlei até repetindo a formação que iniciou contra o Brusque, até para ter uma rodagem e uma bagagem neste elenco, e aí definir, você teve X oportunidade, não aproveitou, agora é hora de outro, você também, você foi bem, continua. Então eu penso desta forma, pelo que a gente conhece do Vanderlei Luxemburgo, mas vamos aguardar até amanhã, uma hora antes da bola rolar no vestiário do Indepa, qual time o Vanderlei vai colocar em campo, mas repito, talvez repita a formação, Léo. Tá vindo aí o Vitória, que já teve momentos melhores, não vive uma grande fase, Álvaro Damião, mas é uma camisa, eu diria, pesada para a Série B, um clube baiano que, assim como o Bahia, está bem acostumado a transitar na Série A,
mas que tem muitos problemas, né, Álvaro? Boa noite. Muitos. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel, ouvintes da turma do Bate-Bola. O Vitória chega daqui a pouquinho, às 7h, vai ficar concentrado no Hotel Mercury, no bairro de Lourdes, hoje na zona de rebaixamento com 13 pontos. O time vem de derrota na última rodada. A equipe perdeu por 1-0 para o Vasco e jogando em casa no Barradão. O time baiano está sem treinador desde a saída do Ramon Menezes. Ele foi demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio. Já é o 6º dia com o interino Ricardo Amadeu. Ainda não confirmou a equipe. O treinador relacionou 22 atletas. Entre as novidades está o atacante Igor Catatal, que não jogou contra o Vasco nesta última rodada porque pertence ao clube carioca. A informação sobre a equipe momentos antes da partida. Digo para você que está cedo para falar qual time do Vitória joga amanhã, porque eles fazem tanto mistério em relação à escalação, mas a gente entende também, até porque é um técnico interino. Sem dúvida alguma. 6h45 marcou o sinal da Itatiaia. Temos o novo diretor, Samuel Venâncio, o diretor técnico Ricardo Rocha, chegando no Cruzeiro. Acho que é uma contratação importante do Cruzeiro. O Ricardo Rocha tem muita experiência, é um cara do bem, pode vir a somar no extracampo. Se dentro do campo as coisas estão melhorando, fora do campo parece que também estão acontecendo, Samuel. Exatamente, o Cruzeiro vai colocando os salários em dia, a Toca 2, tudo de 2021 já foi quitado e a diretoria executiva buscando mais recursos tem uma promessa de acertar tudo que está em atraso em alguns dias, algumas semanas. Então é um movimento importante que vem acontecendo no Cruzeiro. E esta chegada do diretor técnico Ricardo Rocha, com uma bagagem que dispensa comentário, e o Ricardo foi apresentado hoje. E a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: ontem, no discurso com os atletas, na apresentação, um Ricardo Rocha muito otimista. O que ele sentiu deste elenco do Cruzeiro e de que agora, finalmente, as coisas vão fluir para a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir a resposta de Ricardo Rocha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, chegamos numa situação difícil do Cruzeiro. É claro que conseguimos uma bela vitória lá em Brusque. Eu acho que foi uma ótima vitória para iniciar um trabalho, né? Temos 2 jogos em casa, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar forte, né? Eu senti um grupo um pouco abatido, né? Por tudo que se passa, o que se passou no Cruzeiro. É como eu sempre digo, eu cheguei ontem, né? Eu já cheguei antes, né? Eu já conversei com o Vanderlei desde a semana passada, a gente já vem trabalhando, né? Eu não pude vir por problemas particulares, mas estou aqui. O que eu sinto nos jogadores é uma confiança que eles têm no trabalho do Vanderlei. É a confiança por tudo isso que o Vanderlei passa. É como eu te falei, eu confio no trabalho do Vanderlei. E também vim pelo Vanderlei, mas também vim pelo que é o Cruzeiro, pela força do que é o Cruzeiro. Então, os atletas, o que a gente tem que fazer é o seguinte, irmão: falar pouco e trabalhar muito, né? E o que falar para os atletas, o que for, o que prometer. Quando eu falo atletas, gente, eu falo o Cruzeiro em geral, porque o Cruzeiro não é só atletas, é toda uma comissão técnica, são as pessoas que trabalham por trás, médico, massagista, roupeiro, enfim, toda uma contribuição que ela é dada, que essas pessoas estando felizes vai ajudar a gente. Então eu venho aqui para ajudar o Cruzeiro e olha, eu tenho um conhecimento enorme no Brasil e no mundo. Eu estou chegando agora, eu tenho menos de 24 horas no Cruzeiro, eu quero fazer muito, se eu puder ajudar o presidente, a torcida, os atletas principalmente, que eu vim para isso, eu vou ajudar. Eu já trabalhei em outros clubes onde eu ajudei também. Então eu quero ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito grande. Os jogadores precisam entender, e eu falei, claro que a gente sabe da situação do clube, mas todos têm que entender a força do que é o Cruzeiro. Quando eu entrei na Toca 2, eu falei, como eu estou feliz, apesar dos problemas, porque muitos jogadores e muitos profissionais gostariam de estar trabalhando aqui. E eu tenho que agradecer o convite de Vanderlei, é o meu primeiro trabalho em Minas, e vou tentar fazer um grande trabalho junto com o Vanderlei, junto com todo o grupo de jogadores e com a direção, o presidente, as pessoas que trabalham no Cruzeiro. Ninguém ganha nada sozinho, é grupo que se ganha, e isso é fundamental. Muito bem, tá aí o Ricardo Rocha. Foi uma longa entrevista que vamos trazer ao longo da nossa programação. Léo Figueiredo, falar pouco e trabalhar muito. O Cruzeiro, quem sabe agora, vivendo uma nova fase nesta Série B do Campeonato Brasileiro. É a hora, Léo. Até mesmo porque, Samuel, com os salários em dia, a diretoria, a comissão técnica, o Vanderlei Luxemburgo, o Ricardo Rocha, o Pastana, eles podem cobrar.
Jogadores podem ser cobrados por desempenho dentro do campo, por entregar tudo. Eu confesso, não vi em nenhum momento nesses últimos jogos alguém fazendo corpo mole no time do Cruzeiro, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente via a falta de concentração mesmo. Algumas bobagens, o Cruzeiro perdeu muitos pontos nessa Série B por erros individuais, logicamente, porque não tem um time tão qualificado, aí os erros aparecem, mas alguns erros de concentração mesmo. E o salário não caindo todo dia, é uma dificuldade, é uma cobrança dentro do clube, é uma cobrança em casa. O atleta tendo tranquilidade para trabalhar, podendo só pensar em trabalhar, é o lema dele, é falar pouco e trabalhar muito. E esse falar pouco e trabalhar muito precisa de uma vitória amanhã contra o Vitória, um jogo em casa. O Cruzeiro precisa melhorar os seus números e precisa de uma sequência para dar mais confiança e quem sabe vir a sonhar com o acesso. No momento é pé no chão, ficar distante da Série C. Se o clube tiver um desempenho, emendar o número de vitórias, dependendo dos resultados da turma lá de cima, reduzir bem a diferença de pontos, logicamente que o Cruzeiro pode sonhar, mas o que a gente vinha vendo até o momento era sonhar em se livrar da Série C. Arremata daí, Samuca. Vamos lá, não foram relacionados o Cáceres, lateral, e o Lucas Ventura, o Nonoca, estão se recuperando. Para fechar rapidamente, os 23 convocados: goleiros Fábio e Vinícius, laterais Norberto, Jean Vitor e Matheus Pereira. O Pereira reaparece também. Zagueiros Rodolfo, Ramon, Eduardo Brock e Léo Santos. Volantes Adriano, Flávio, Rômulo, Ariel Cabral e Matheus Neres. Meias Giovani, Marcinho e Claudinho. Atacantes Thiago, Marcelo Moreno, Rafael Sobes, Wellington Nem, Bruno José e Dudu. Léo. Valeu, Samuel.